Fala galera, Pavani Responde Response, hoje falando sobre a teoria U, uma teoria que eu venho defendendo ela em várias palestras que eu faço, e muita gente pergunta o que é, Pavani, a teoria U? Então vamos falar. A teoria U é a 14ª teoria em gestão organizacional, que é falada. Eu dou uma disciplina na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de pós-graduação. A disciplina que eu leciono chama Organizações Contemporâneas. E nessa disciplina a gente trabalha a gente explica histórico de 14 teorias para focar preponderantemente na 14ª teoria, que eu chamo de teoria U, que eu chamo não, né, que o autor chama de teoria U, e que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês aqui. Na minha opinião, a coisa mais espetacular que tem em gestão é o que preconiza a teoria U. A teoria U foi preconizada primeiro por Otto Scharmer, a partir desse livro que ele escreveu com diversos autores, chamado Presencing, foi a inspiração primária da teoria U. O livro original chama Presencing, mas depois foi traduzido por presença, como se fosse o gerúndio de presença, uma palavra meio inexistente, um neologismo, né? Depois ele publicou a sua obra mais fantástica, que todo mundo precisa ler. Se tem um livro que você precisa comprar, é esse aqui, Teoria U, espetacular. Vamos falar um pouquinho sobre ele, não dá para falar tudo, mas um pouquinho. E depois ele produziu, o Otto Scharmer produziu Liderar a partir do futuro que emerge, também falando da teoria U dele, aprofundando um pouquinho o assunto. Deixa eu colocar um histórico para vocês dessa teoria U, só para você entender quais são as circunstâncias. Nós temos 14 teorias, a 14ª é a teoria U, e elas viajaram por 5 escolas. Nós temos a escola clássica, onde nós temos o enfoque, a teoria científica de Taylorismo e a teoria anatômica de Fayol, de Henry Fayol. A teoria anatômica de Henry Fayol é interessante, só falar esse detalhezinho, porque eu não vou falar de cada teoria, mas esse detalhezinho é interessante. Chama a teoria anatômica, a segunda teoria do enfoque clássico, porque foi a primeira vez que se chamou a organização, fez uma alusão da organização ao corpo humano. E aí, por isso se chamou os departamentos de órgãos. E aí fez uma alusão. Aí tinha a pessoa física, que era o corpo humano, e a pessoa jurídica, que foi simbioticamente tratada, ou metaforicamente tratada, como se fosse algo parecido com o corpo humano, né? E por isso que se chamou os departamentos de órgãos. Essa teoria é chamada de teoria anatômica, e ela foi criada por Henry Fayol. Isso fecha o enfoque clássico, com 2 teorias. O enfoque humanista tem 3 teorias. Uma teoria chamada de teoria transitiva, que é o pessoal que começa a se preocupar com o trabalhador, que era explorado, que tinha uma série de explorações, ele era considerado um trabalho mecanicista e tudo mais. Então a teoria transitiva foi protagonizada por Ordway Teach, Mary Parker Follett e Chester Bernard, basicamente esses 3 autores, e que começaram a se preocupar com o ser humano, com o colaborador, por isso que é chamado de enfoque humanista. Mas o enfoque humanista é mais conhecida por outras 2 teorias, que é a teoria das relações humanas, de Alton Mayo, criou o experimento de Haustorne, deu uma preocupação importante, melhorou a forma das pessoas trabalharem, e depois a teoria mais conhecida é o behaviorismo, dessa escola, desse enfoque humanista, que foi criado por Douglas MacGregor e Abraham Maslow, que vocês conhecem. Então já falamos de 5 teorias: enfoque clássico, teoria científica e teoria anatômica, enfoque humanista, teoria transitiva, teoria das relações humanas e teoria behaviorista. Aí surgiu o enfoque organizacional, 5 teorias aí. A primeira teoria é de Max Weber, chamada teoria da burocracia, onde começam a existir os procedimentos documentados. O 7º enfoque, a 7ª teoria, ainda do enfoque organizacional, é chamado de teoria estruturalistas, de Amitai Adzione, um autor famoso. A 8ª teoria, uma teoria que foi muito importante para a criação da gestão por processos, das áreas de automação de processos, a teoria geral de sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, é a 8ª teoria. A 9ª teoria, ainda do enfoque humanista, é chamada teoria da contingência, de John Woodward, Tom Burns e Warren Bennis, que é bem conhecido. A 9ª teoria, ela vai falar ainda do enfoque clássico.
Teoria da contingência é a nona teoria. Voltar aqui. Teoria burocrática é a sexta. Teoria estruturalista é a sétima. Teoria geral de sistemas é a oitava. Teoria da contingência é a nona. E a teoria do desenvolvimento organizacional, que ainda é do Warren Bennett, mas com outro cara, um cara especialista em cultura chamado Kurt Lewin. Então nós temos 10 teorias, né, já. Aí nós entramos por dois últimos enfoques, que é o enfoque moderno, caracterizado pela teoria neoclássica de Peter Drucker, famoso Peter Drucker. Tive a oportunidade de apertar a mão desse cara num evento que eu fui aqui no Brasil e ele estava palestrando. E a 12ª teoria, as teorias japonesas, da qual onde eu sou egresso, William Deming, Joseph Juran, Crosby, Feigenbaum e tantos outros autores que falaram das teorias que foram implementadas por norte-americanos, né, no Japão. Aí surge a 13ª teoria, chamada de um enfoque pós-moderno, que é a teoria do marketing, preconizada por Philip Kotler, que é vivo, e a 14ª teoria, a teoria U de Otto Scharmer, que é esse livrinho aqui que preconiza isso aqui. O que esse livro fala? Basicamente, é muito bacana ler o livro, ele é impossível de ser resumido. Em breve nós vamos ter uma sumarização desse livro no nosso site para você poder baixar. Sumarização é um livro do original reduzido a 1/3, um espetáculo esse livro. Difícil sumarizar um livro desse, porque quase tudo aqui do meu está grifado, não dá para escolher nada. A sumarização é um livro original, retirado pelo autor da sumarização, a parte que não é considerada agregadora de valor, né, pelo autor. Mas na verdade o Otto Scharmer, ele propõe uma coisa, difícil explicar isso para você rapidamente, mas ele propõe que nós tenhamos um processo de mudança interna para entender a gestão do século XXI, que tem tudo a ver com a decisão que eu tive que tomar para abrir a Olho de Tigre, para complementar, porque veja, eu já disse aqui várias vezes, 85% das causas de insucesso, ou de projetos de consultoria, ou de mudanças organizacionais, não se deve pelas questões técnicas, se deve pelas questões comportamentais. Por isso que eu tive que abrir uma outra empresa com outra equipe para cuidar da cultura e da mudança das pessoas. Mas o Otto Scharmer, ele conseguiu juntar, na minha opinião, a gestão na acepção mais literal da palavra com comportamento, que é o que eu me caracterizo hoje. Eu posso me considerar, acho que me considero, né, sem nenhuma falsa modéstia, um profissional que conhece bastante de gestão e se especializou muito, por circunstância da necessidade, sobre comportamento. Então é comportamento e gestão no único cara, basicamente é o que eu me pretendo me caracterizar, é assim que a gente faz. E o Otto Scharmer escreveu um livro sobre gestão, ele está na prateleira dos livros de gestão, mas fala de comportamento em quase 80% da literatura. E ele preconiza, a teoria U, ele fala, não sei se você dá para ler aqui, ó, mente aberto, coração aberto e vontade aberta. São as características que a gente tem para percorrer a U. E esse percurso do U, ele basicamente é um momento onde você tem que ouvir os outros e o que a vida te convoca a fazer, que ele chama de co-iniciação. Eu tive esse momento em vários momentos da minha vida. O ano passado eu tive um pontualmente relevante, que foi o meu infarto. Depois dessa co-iniciação, você reflete sobre a vida. Você tem uma outra fase que é a descidinha do U, que é o co-sentimento, ir a lugares de maior potencial e ouvir mais do que falar, ouvir com a mente e o coração completamente abertos. Então exige uma postura de audição e de aluno eterna. Quando você faz a co-iniciação e o co-sentimento, na opinião de Otto Scharmer, você entra no vale do U, que é o que ele chama de co-presencing, que é o momento onde você se isola, reflete, permite conhecer-se interiormente. É o que a Olho de Tigre se propõe a fazer. Não adianta a gente co-iniciar-se sobre eu preciso mudar a minha gestão, eu consento-me, a palavra é consentimento, né? Que eu preciso fazer a mudança, mas se eu não fizer uma mudança interior, a coisa não vai rolar. Então, isolar-se e refletir-se, permitindo o conhecimento interior reagir e emergir de você. Então é um processo muito bacana de encorajamento, de empoderamento e eu acho que de
caráter, exploração, emerge o empreendedorismo protagonista de você a partir do U, da base do U do Otto Scharmer. Quando você chegou nisso, aí você volta diferente. Você cocria, prototipa um microcosmo do novo ambiente que você quer atuar e se co-desenvolve, que é a capacidade de cultivar ecossistemas inovados dentro, vendo e atuando sobre um todo emergente. Gente, o livro é absolutamente sensacional. Você não pode deixar de ler esse livro. Se tem um livro que eu acho que você não pode morrer sem ler, é a Teoria U de C. Otto Scharmer. Não sei se você curtiu o nosso vídeo aqui, mas a ideia era mostrar a importância de uma literatura e o quanto ela tem a ver com o comportamento humano, o quanto ela tem a ver com a escala de moral, a baixa de moral e o aumento de moral que uma organização passa quando enfrenta processo de mudança. Imperdível livro, você precisa comprar e ler. E não é fácil comprar não, você vai achar em sebo, não é tão simples achar. Parece que foi feita uma nova tiragem agora, mas meus alunos têm dificuldade de comprar esse livro, ok? Não perde então Teoria U, o livro imperdível, você precisa ler isso para você entender o que nós vamos falar numa outra literatura, no outro vídeo aqui, Holacracia, de Brian Robertson, que é basicamente um ambiente sem hierarquia. A base é Otto Scharmer. Para que você tenha uma ideia, a base Otto Scharmer parametrizou a gestão por processos transversal, o trabalho da holacracia e muitos outros conceitos que vieram depois, advém preponderantemente dessa repostura de modelo mental caracterizado por Otto Scharmer no livro A Teoria U. Ok? Não perde então o nosso próximo vídeo, assina aí o nosso canal, clica no sininho para você ser avisado de todos os vídeos que a gente produzir. Um abraço e até mais.